Olá, sejam todos bem-vindos à conferência de resultados da Senior Sistemas. Apresentaremos a seguir a performance financeira da companhia no terceiro trimestre de 2024. Ao final da apresentação, os executivos estarão disponíveis para responder eventuais perguntas. Basta erguer a mão no ícone do Teams que a gente vai liberar o microfone. Antes de iniciarmos, é importante esclarecer que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante esta videoconferência sobre perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Senior Sistemas constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Senior e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Fiquem agora com a videoconferência da Senior Sistemas. Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro quarto de 2024, quase terminando o ano. Sejam muito bem-vindos todos os acionistas que estão assistindo essa live, alguns fundos de investimento que a gente sempre convida também para estar participando dos nossos resultados. E como a Carol falou, ao final nós vamos abrir, se vocês tenham alguma dúvida que queiram tirar, fiquem bem à vontade. E também qualquer coisa pode enviar depois para o site de RI, alguma dúvida que tenha, que a gente responde o mais breve possível, tá? Então vamos começar os números do nosso terceiro quarto. Comigo hoje aqui está o Alencar. O Alencar vai sempre estar participando conosco aqui também e vai nos ajudar aqui na nossa apresentação com alguns detalhes que possam ser acrescentados aqui na nossa apresentação, tá? Deixa eu falar um pouco, então, como foram os números do último quarto, né? Nós continuamos num crescimento super forte. Quando vocês veem aí o nosso terceiro quarto comparado com o quarto de 2023, nós crescemos 18,2%. É uma aceleração desse crescimento, tá? A gente tem visto agora no segundo semestre uma aceleração do crescimento de vendas, tem tido uma performance mais alta. Isso também foi impactado pelas aquisições que vocês acompanharam e que nós anunciamos ali no mês de julho, no mês de agosto. Então, isso também ajuda nesse nosso crescimento. Então, quando a gente compara esse quarto atual com o quarto anteriores, a gente está acelerando este crescimento neste final de ano, tá? Quando a gente fala da recorrência em cloud, continua com a participação ali de 56%. A receita recorrente também em torno de 78%, um ponto a menos do que foi o quarto ano anterior. Isso muito em função de uma retomada também da área de serviços, né? A área de serviços no início do ano começou num ritmo não tão forte e agora vem acelerando, e aí acaba isso influenciando quando a gente fala da receita recorrente, mas terminando ali em torno de 78%, tá? E por fim, e não menos importante, né, que é um objetivo nosso de sempre estar mirando como é que está o nosso ARR, a gente está falando já de um ARR ano contra ano ali, com um crescimento de 22,9%, estamos falando aí de 900 milhões, tá? Então, um quarto que teve, em termos de desempenho de vendas e em termos de crescimento, um desempenho super forte, tá? Em torno ali de 18%. Quando a gente chega aqui no EBITDA e lucro e geração de caixa, a gente tem um desempenho ali, quando vocês veem o EBITDA no nosso último quarto, de 65 milhões, é um desempenho praticamente igual ao desempenho lá do quarto do ano anterior, né? E a mesma coisa quando a gente fala de lucro, né? Em torno de 46 milhões versus os 46 milhões do ano anterior. E aí tem alguns porquês, e aqui eu queria já passar para vocês, que isso pode gerar dúvidas aí desse EBITDA que foi praticamente igual ao do ano passado, né? Nesse último quarto, a gente teve toda a questão de reajuste salarial, que acontece ali no mês de agosto. A gente fez alguns enquadramentos, tanto em termos de salários quanto em benefícios, e como vocês sabem, né,
esse é o nosso principal custo, e qualquer alteração que a gente faz em termos de benefício, em termos de salário, isso acaba impactando bastante os nossos custos. Nós tínhamos um histórico aqui do nosso plano de saúde que não era as melhores práticas de mercado, e agora a gente igualou isso, né? Os nossos colaboradores hoje são subsidiados 100% do seu plano de saúde, né? Coisas que isso é bem comum na área de tecnologia, que a gente ainda não praticava, e a gente tomou essa decisão, né, junto com o Conselho, de fazer essa equiparação. A gente fez também uma equiparação da parte de benefícios, né, de ticket de alimentação. Também, a gente fazendo pesquisa de mercado, a gente estava um pouco abaixo, e a gente tomou essa decisão de fazer agora nesse quarto, né? Então, isso é outra coisa que impacta em termos de custo. Tivemos investimento em marketing, isso é uma coisa que a gente tem feito agora no segundo semestre, a gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre isso. A gente sempre teve um desafio nosso de aumentar a nossa imagem perante os stakeholders, perante os decisores, e a gente vem aumentando o investimento em marketing nesse segundo semestre e vai continuar fazendo isso no próximo ano, tá? A gente vai falar um pouquinho do que a gente já fez nesse segundo semestre, e em breve vocês vão tomar também ciência do que a gente vai fazer no próximo ano em termos de investimento em marketing. E, por fim, as aquisições, né? As aquisições da Geatec e da Hipnobox, que são duas aquisições que trouxeram faturamento e ajudou naquele crescimento ali de faturamento que vocês viram, em torno de 18%, mas são aquisições que hoje elas ainda não geram EBITDA nem geram lucro, né? Elas trazem faturamento, mas elas ainda geram baixíssimo EBITDA e lucro, né? Processo natural, está na nossa tese, tá? Quando a gente fez a aquisição, isso não é nenhuma surpresa para nós. Como outras aquisições, agora é fazer aquele trabalho que a gente faz de começar a fazer as sinergias, fazer com que essas duas empresas comecem a crescer de um ritmo mais acelerado, e isso vai vir com o tempo aí nos próximos meses, tá? Então, são esses os fatores que afetaram o nosso EBITDA e do nosso lucro, mas, de todas as formas, uma margem, quando a gente vê uma margem de 26%, é uma margem altíssima, né? É uma das maiores margens do mercado, em termos de, quando a gente vê as empresas de tecnologia, uma margem de lucratividade de 18%, uma margem também extremamente alta, então está super bem. E, por fim, e isso aí não foi muito impactado, né? A geração de caixa, que continua uma geração de caixa muito alta, a gente cresceu 15% ano contra ano, e é essa geração de caixa que nos ajuda aí a continuar fazendo essas aquisições, continuar fazendo os investimentos nos novos produtos, tá? Então, dito isto, deixa eu passar aqui para o próximo slide, e fiquem bem à vontade aí também, qualquer coisa vão perguntando por aí, tá? Vamos falar agora como é que está o ano, né? A gente falou do último quarto, mas vamos falar em termos de ano agora, que aí tem um acumulado do ano todo, tá? A gente está indo, eu acho, super bem. Vocês veem aí os últimos 12 meses, chegamos a 934 milhões de receita líquida. A gente está com um crescimento ali super forte. Quando a gente fala em receita recorrente, né, já é 78% da nossa receita é recorrente. A nossa receita do cloud já é 54%, o que comprova que todos os nossos lançamentos, a nossa migração para o cloud está indo super bem, cada vez mais ela ganha participação. Então, em termos de crescimento de receita, indo super bem, e também em termos de rentabilidade, também indo super bem, tá? A gente está falando de um EBITDA de 273 milhões nos últimos 12 meses, né, que dá uma margem ali de 29,3%. Então, um CAGR que a gente vê nos últimos anos de 26%, de 22 a 23 foi 25,7%. Então, a gente continua num ritmo de crescimento muito forte. A mesma coisa quando a gente fala do nosso lucro, né? A gente chega num lucro aí já dos últimos 12 meses de 193 milhões, uma margem de 20,7%. E quando a gente olha o crescimento ali dos últimos 5 anos, a gente fala de um crescimento de 175%. E, por fim, a mesma coisa quando a gente fala da nossa geração de caixa. A gente continua gerando um caixa considerável, né? A gente está falando já de 279 milhões gerados de caixa nesses últimos 12 meses.
o que nos vai ajudar naquela nossa tese de continuar crescendo, seja por aquisição, seja por expansão geográfica, seja por investimento em novos produtos, em novas unidades de negócio, como é o caso agora da WIPO e da Joint Venture que a gente está tendo ali com o BTG Pactual, tá? Então, assim, eu diria que o ano tá indo bem, está indo dentro das nossas expectativas, está indo dentro do nosso orçamento. Geralmente, o último trimestre para nossas empresas, né, para as empresas de tecnologia, geralmente são meses fortes, né, que vai chegando ao final, a gente vai fechando os projetos e vai fechando as propostas que foram acontecendo ao longo do ano. Então, até agora, tudo indo super controle, indo super bem para a gente terminar o ano também, mais uma vez, um ano muito forte, tá? Queria falar um pouco, eu falei bastante todos esses investimentos que a gente tem feito ao longo principalmente desse último TRI, né? E aqui, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, mas a gente está vinculando em diversos meios de comunicação a nossa campanha Mais Que Tecnologia é Sênior. Deixa eu colocar o som aqui. Eu acho que não foi dessa vez, mas não está indo. Mas esta campanha está sendo vinculada nos principais meios de comunicação, na CNN, a gente fez alguma coisa na Globo News, a gente está saindo em diversos meios de comunicação para fortalecimento da nossa marca, né? Nós também estamos saindo, fora CNN, em Globo News, vocês têm acompanhado, em diversos, no Valor, na Exame, na Infomoney, em Baguete, por aí vai. São várias reportagens que a gente tem participado de várias entrevistas, tem feito os investimentos em aeroportos. Então, isso foi uma decisão que a gente tomou, né, nesse segundo semestre e que também vai fazer, como eu falei para vocês, no próximo ano, de um investimento mais forte na marca Sênior, né? Porque o que a gente tem notado é que a gente tem um baita produtos muito fortes, e a gente não tem que ter receio, né, de expor a nossa marca, porque a gente sabe e a gente tem visto nas estatísticas que a gente tem que uma vez que a gente está ali frente a frente com o cliente, tendo a disponibilidade, tendo a oportunidade de mostrar o produto, a taxa de win é muito alta. Então, o que a gente tem que fazer é que as oportunidades que apareçam, seja no Brasil ou na América Latina, a gente esteja participando, porque a gente sabe que isso, no final, implica em mais clientes conquistados, tá? Então, são várias entrevistas que a gente tem dado ultimamente, não só eu, mas todos os diretores, né? Nessa semana, por exemplo, a gente estava fazendo algumas campanhas, né, na Infomoney, estava lá o Carlos Vale, estava lá o Jean. Então, a gente tem feito um trabalho muito forte de exposição da nossa marca e que isso, né, a gente acredita que vai refletir nos próximos meses, né, em mais vendas, mais negócios fechados, mais reconhecimento da nossa marca. Tá? Quando a gente fala alguns investimentos em produtos, nós temos cada vez mais utilizado inteligência artificial dentro dos nossos produtos. Aqui é o nosso HR Assist, está ajudando os nossos gestores de área, nossos gestores de RH a ajudar a fazer a gestão dos colaboradores de uma forma mais assertiva. Então, os produtos cada vez mais estão saindo com inteligência artificial embutidas nas nossas soluções. A mesma coisa a gente tem feito no HCM, na parte de recrutamento e seleção, para identificar qual a melhor vaga para o melhor candidato. O nosso recrutamento e seleção, a gente lançou ele, relançou, né, de uma forma bem mais atualizada, com inteligência artificial embutida. Lançamos o portal de candidatos, que já está sendo um sucesso. E tudo que a gente faz e constrói agora, não só o legado, quanto o que é novo, de alguma forma vai ter inteligência artificial embutida, tá? O RP, nós continuamos fazendo os investimentos do RP Bank.
Vocês sabem da nossa joint venture junto com o BTG Pactual, já temos o ok do CAD, estamos esperando o ok do Banco Central, mas enquanto não sai o ok do Banco Central, nós estamos trabalhando aqui para, no momento que tiver liberado, já está tudo ok para a gente começar a operação. Paralelo a isso, a gente já tem trabalhado com o BTG, já tem visitado alguns clientes, já tem oferecido alguns produtos, né? Então, está acontecendo, mas a gente ainda precisa do ok do Banco Central. Mas como tem muita coisa para fazer, a gente está caminhando e caminhando muito forte para que o RP Bank seja, assim que a gente tiver o ok do Banco Central, os nossos clientes já poderem estar utilizando. Né? A gente vê cada vez mais essa tendência de não vai ter um RP e vai ter Banking, sim, vai ter num lugar só. Ali o cliente vai poder fazer a movimentação financeira do seu negócio, né, sem ter que estar acessando os RPs, os banks dos seus bancos, tá? Então, a gente tem trabalhado muito forte aqui no RP Bank. E, por fim, a WIPO tem tracionado super bem este ano. Já são 3,1 milhões de colaboradores que estão utilizando o nosso app, mais de 300 milhões transacionados nos benefícios flexíveis, né? Nós aumentamos em 70% o volume de crédito consignado. Ela está aumentando 84% sua receita esse ano versus o ano passado. Então, realmente, assim, a WIPO tem sido um destaque este ano, tem acelerado bastante, né? Então, além de ter crescido bem este ano, ela tem acelerado o seu crescimento. Então, a gente está bem esperançoso que a WIPO no próximo ano tenha um ano bem legal, assim como a operação da Joint Venture, que a gente está tendo uma enorme receptividade perante os nossos clientes. Já tem equipe montada aí, visitando os nossos clientes, né, falando sobre os produtos, e enquanto não sai lá o ok do Banco Central, a gente está falando, está já fazendo negócios via parceria, né, com o BTG, tá? Então, era isso que eu queria falar para vocês. Eu vou abrir aqui, não sei se o Alencar quer complementar alguma coisa, deixar aberto também para perguntas que vocês tenham falado. E finalizando aqui, peraí, antes de finalizar, Alencar, quer complementar algo? É isso, Carlene, abrir para as perguntas, né? Tá. Então, pessoal, tem alguma pergunta? Como é que estamos aí? O Ramon levantou a mão. Tá. A gente está liberando o microfone dele aqui. Tá bom. Bom dia, pessoal, tudo bom? Parabéns aí pelos resultados, obrigado por pegarem as minhas perguntas. Eu tenho duas aqui do meu lado. Em primeiro lugar, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre o desempenho de agro, tá? Um pouco mais macro. Então, como que vai o mercado de crédito, principalmente dentro desse setor? E depois, um pouco mais sobre o desempenho desse setor dentro da receita da Sênior, como que ele performou dentro da receita da Sênior, tá? E essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta... O Ramon sobre o agronegócio, né? Isso. Tá bom. Mercado de agronegócio. Exato. E aí essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é sobre o processo de integração nas empresas adquiridas. Então, a gente viu aí essa queda de margem recentemente. Tem vários fatores dentro dessa queda de margem, e um deles foi a integração com essas empresas. Eu queria saber qual foi o impacto dessa integração na queda das margens e como vocês estão vendo aí esse ganho de sinergias que vocês estão projetando. Falou rápido isso. Obrigado, viu? Nada, que isso. O mercado do agro tem sido um mercado que cresce todos os anos, né? E aqui na Sênior não tem sido diferente, e a gente vê ao longo dos anos um crescimento dele maior do que o crescimento de outros segmentos nossos. Neste ano especificamente a gente viu, e aí eu não estou falando da Sênior, mas o mercado do agro sofrendo um pouco mais, né? Quando a gente compara com os anos anteriores. Mas quando a gente fala em sofrer, significa que cresceu menos, né? E não que caiu em relação ao ano anterior. Então, é um mercado que a gente acredita bastante, tem um espaço enorme, não só nas nossas soluções de RP, mas todas as soluções complementares ao RP, né? Como o nosso RH, como a parte de acesso à segurança, como a parte de logística. E é por isso que a gente foi procurar uma das empresas adquiridas esse ano, foi a Geatec, que era até um parceiro nosso, né? Mas que complementava o nosso produto do agro. Então, falando em perspectivas,
são boas as perspectivas para o próximo ano. Acho que esse ano é um ano que não é aquele ano do agro, mas que continua crescendo e vai continuar crescendo e tem uma participação já relevante aqui dentro do nosso negócio. Falando sobre a integração, a Geatec é uma empresa que vai faturar em torno de 40 milhões esse ano, e que, em termos de geração de EBITDA, ela gera menos de 1 milhão no ano. Então, realmente é uma operação que a gente ainda tem que fazer, né? Ela vem crescendo, ela tem um crescimento importante, mas com a geração de EBITDA muito baixo. Já identificado, em alguns desses motivadores, a gente já tinha identificado durante o deal que a gente fez com eles, né? Durante a due diligence, quais eram esses fatores. Então, agora é trabalhar para recuperar essa margem, né? A gente acredita, como toda empresa que a gente adquiriu e que tem um RP, que uma empresa de 50 milhões, não pode ter um EBITDA menor do que 1 milhão, né? Ela tem que caminhar lá para os EBITDAs que a gente vê nas nossas outras soluções do RP, que é acima de 20%. Então, é fazer um trabalho, não é curto prazo, tá? Não é no próximos 6 meses que isso vai acontecer, mas é um processo já de recuperação, né? Algumas ações que a gente já está fazendo, de ganho de sinergia, vai ter uma recuperação aí nos próximos meses. E a mesma coisa, você me perguntou, mas a mesma coisa em Pinobox também, que, né, mais focado no segmento de construção, uma empresa ali que tem uma receita por volta de 18 milhões ali, 18, 20 milhões, que também é um processo ali de ganho de sinergia e de fazer acontecer nos próximos meses, tá? Obrigado, pessoal, super claro. Perfeito. A próxima pergunta é do Jerry. Eu vou abrir o microfone. Jerry, você pode fazer sua pergunta. Jerry? Eu acho que ele está no mudo. Eu habilitei o seu microfone, Jerry. Você pode abrir ele no seu Teams e fazer a pergunta. Perfeito. Bom dia. Desculpa, Bom eu dia, achei que você já tinha habilitado e eu estava falando, perdão. Bom dia, parabéns aí pela apresentação, Alencar, Carlênio aí, Alencar, novamente, bom dia a todos. Eu entrei 2 minutinhos atrasado, você estava acho que já falando lá no finalzinho, que é a minha pergunta. Foi por um bom motivo, acabei de receber o pessoal da Mega aqui, a gente tem o kickoff agora às 14 horas aí hoje do RP, enfim, né? Então eu peço perdão aí, a minha pergunta é um pouco em linha com o que eu comentei ontem, né? Eu estava olhando um pouquinho dos resultados e eu vi que a despesa ela cresceu 10 pontos percentuais acima das receitas, né? Uhum. E aí eu olhei um pouquinho lá de amortizações e tudo mais, se pegar o valor da amortização e tirar isso da conta, isso mexe questão de 2 ou 3 pontos percentuais no máximo, né? Sim. Então, se tu puder, talvez vai ser redundante para os demais, mas como eu peguei o finalzinho, assim, se tu pudesse fazer um breve comentário sobre essa questão das despesas. E outra pergunta já, vou aproveitar que nem o Fonseca aí, outra pergunta, falar um pouquinho da questão do ponto de equilíbrio da WIPO, se ele está muito distante ainda ou não. A gente sabe que é uma startup, né? Tem todo um longo aí. Fiquei feliz de ver, né? 84% de crescimento ali foi bacana e ela vem crescendo já numa base, né? Um crescimento exponencial todo ano. Então, apresentar esse crescimento esse ano aí me deixou bem feliz, assim, bem legal. Mas se a gente está muito distante ou não também do ponto de equilíbrio ali na WIPO nesse sentido, tá? São esses 2 pontos aí. Legal. Então, na primeira, né? Os principais motivos ali de despesa nesse último TRI, Gerry, primeiro foi os reajustes salariais, benefícios e plano de saúde. Então, quando a gente fala de benefícios, a gente fez um reajuste importante no ticket de alimentação e refeição, e isso tem um impacto no final em pessoas considerável, né? É o principal custo nosso. A gente teve outro reajuste do plano de saúde, uma equiparação. Hoje os nossos colaboradores recebem o subsídio de 100% do plano de saúde, que não recebia, né? Era só em torno de 80% ali. E aí esses 2 movimentos, reajuste salarial, esses 3 movimentos, né? Reajuste salarial, que aí já era previsto, mas que acontece no mês de agosto, que é um mês que aí acaba tendo o dissídio, o dissídio de Blumenau, que a maioria do pessoal está aqui. Com benefícios e com plano de saúde, teve um impacto em pessoas bem importante, né? O segundo ponto, os investimentos em marketing, que aí eu quis mostrar um pouco aqui no final da apresentação, todo esse investimento que a gente tem feito, que vai fazer nesse segundo semestre e vai fazer um investimento importante ali no próximo ano.
A gente decidiu aumentar esses investimentos em função da tranquilidade que a gente está no momento, da nossa tecnologia, dos nossos produtos. Então, a gente precisa mais exposição da marca para estar mais dentro do nosso cliente, participando dos deals, porque a gente viu que a nossa taxa de win é uma taxa de win importante, então é importante que a gente esteja participando de mais deals. E, por fim, que não tem a ver com a amortização, mas tem a ver com os números da Geatec e da Hipnobox, né? Na hora que a gente fez a aquisição, tem os custos ali também da integração, teve os custos de migração de colaboradores que eram PJ para CLT, né? Porque eles tinham esse modelo, e aqui na Sênior a gente não trabalha com esse modelo, que acaba também tendo custos no final de pessoas. Então, esse é um resumo, mais ou menos, dos principais custos que fizeram com que o EBITDA permanecesse do mesmo volume do ano passado. O IPO, né? Tá ok? Tá claro? Perfeito, não, tá tudo claro. Obrigado. Beleza. Tá? E o segundo, com relação ao IPO, te respondendo, sim, a IPO está bem próxima, tá? Ela hoje tem um custo em torno ali de 1 milhão versus uma receita em torno já de 950 mil, então está muito próximo de atingir o break-even. É claro que no próximo ano ali, a gente está vendo algumas oportunidades da Whirlpool, né? Está vindo aí o e-consignado, tá a questão do Pix, então tem alguns projetos que talvez a gente avance, né? E aí ela não chegue no break-even, mas aí é uma decisão nossa, né? Mas em termos Estratégia, né? como estratégia, mas como operação hoje, sim, ela está muito próxima. Talvez aí no mês de dezembro ela até chegue no break-even no mês de dezembro. Né? Já estaria pronta para fazer o break-even, mas não é a nossa intenção nesse momento, porque a gente tem oportunidades para explorar, então tem mais um ano. Claro, é mais um para a gente. É mais um caminho pela frente e tem muitas oportunidades em vista aí. E era mais uma curiosidade mesmo, né? Até pelo tanto de crescimento que ela apresentou. Obrigado, tá? Tá tudo bem claro. Valeu. Obrigado, Jair. A próxima pergunta é do Rodrigo Nasser, da Aster Capital. Rodrigo, o teu microfone está habilitado, você pode desmutar e fazer tua pergunta. Obrigado, pessoal. Carlênio, Alencar, bom dia, parabéns aí pelos resultados, obrigado por aceitar a pergunta. A pergunta vai em linha do que você estava comentando, Carlênio, sobre a parceria com o BTG, né? O que vocês pudessem contar um pouquinho sobre o que vocês têm em mente de primeiros produtos, né, nessa parceria, e como que tem sido a receptividade dos clientes com o conceito todo de RP Banking, o que vocês já têm conversado com eles, do que você mostrou ali na apresentação. Esses clientes têm aceitado isso bem em relação a ter só o RP como a única fonte de informação? Se você pudesse explorar um pouco isso. Obrigado. Bacana. O Rodrigo, os produtos padrões, tá? A gente tem oferecido a parte de risco sacado, de antecipação de recebíveis, né, capital de giro. No caso da construção, tem toda a parte de compra de carteira da construção. Então, são desconto de duplicado. Desconto de duplicado. Então, são os produtos padrões, tá? Eu acho que a grande vantagem aí realmente é a integração com o RP. Isso sim, o cliente vê muita vantagem, porque em termos, se o crédito é mais em conta ou menos em conta, é o mercado, né? Em alguns momentos, claro que como a gente está indo com o BTG é um banco que consegue crédito mais acessível e mais barato do que outros bancos, e por sua vez ele consegue ser mais competitivo, mas tem o que chama atenção mesmo é essa integração de RP com o banking, que aí sim facilita a vida demais do nosso cliente, né? Então aí já tem tido alguns depoimentos de dizer, cara, como isso agrega aqui, porque o meu dia a dia fica de uma forma mais fácil, né? Casos como, por exemplo, risco sacado, ele escolher quem é o fornecedor que vai participar e que não vai participar, apenas flaggando ali. Então, são coisas que, de outra forma, gerariam um trabalho muito forte para a área financeira, né? E fora o histórico todo que a gente tem dos clientes. Então, isso aí eu acho que é um atrativo que a gente está bem esperançoso, te respondendo como está a receptividade muito boa. Pena que a gente não pode ainda colocar a cara no mercado, porque a gente não tem ainda o ok mesmo do Banco Central. Então, está indo ainda num caminho via
via parceria com o BTG, né? O BTG colocando a cara e a gente indo atrás. Mas assim que saiu aquele Banco Central, aí sim a gente vai poder ir com um time mais forte a campo. Mas a receptividade que a gente está tendo desses contatos que a gente tem tido é muito boa. Um complemento, Carlene, vamos pegar, nós temos o Rodrigo, um cliente que é da construção civil, ele tem 150 SPS, cada SPE tem 2 contas bancárias, então são cerca de 300 contas bancárias para ele administrar, e hoje ele entra no RP e ele tem os extratos atualizados e consolidados, isso dentro do RP, sem precisar ir de banco em banco ou ter uma van bancária para fazer esse trabalho. Tá? Então, quando a gente olha do ponto de vista de experiência do usuário, do cliente lá, quando a gente coloca que a gente gera 70% de redução de tempo para ele, isso é um fato, tá? E aí, por isso que ele é tão receptivo, né? Porque não é só uma questão de levar um crédito, mas levar uma nova experiência, né? É tornar o banking invisible, né? A gente usa até esse termo, né? Para que isso desapareça, esse problema, a partir do momento que ele acessa o RP, tá? Obrigado, pessoal. Finalizamos as perguntas. Finalizamos. Então, pessoal, eu acho que é isso. Só finalizando, eu acho que foi mais um trimestre forte. A gente está esperançoso com esse último trimestre que vem. A gente está vendo uma aceleração de vendas, vamos ver como é que vai vir os resultados. E assim que sair o próximo trimestre, nós voltamos e apresentamos para vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida que apareça depois da nossa live aqui, fica bem à vontade para enviar aqui a Quero, que é o mais rápido possível a gente envia para vocês, tá? Muito obrigado pela atenção de todos e tenham um bom dia.